Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast Envelhecer com Saúde, Gericlass. Hoje a gente vai trazer um tema muito importante também. Falaremos sobre câncer de próstata no idoso, quais as peculiaridades do câncer de próstata na população geriátrica. Então, segura aí! Então pessoal, hoje podcast sobre mais um tema importante para todo mundo que lida com idoso em sua prática. A gente vai falar hoje sobre peculiaridades do câncer de próstata na população geriátrica. E para falar sobre isso, eu montei uma seleção, escalei, convoquei aqui um time de peso, mais importante do que a seleção de Tite, né? Para a Copa 2022 agora. Simplesmente reunimos aqui um super time com um grande urologista, meu amigo Misael Vanderlei. Misa, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, Daniel. Com um time desse, com um treinador desse, qualquer jogador joga bem. Misa para os íntimos, é um grande urologista, amigo nosso aqui, lidera o Hospital Esperança da Rede Dó, o serviço de urologia, tem um vasto currículo com fellow no MD Anderson e tem no currículo dele, eu preciso citar isso aqui também, o urologista dos meus dois avós, né? João Cordeiro e Djalma Cristiano eram pacientes de Misael, né? Um com câncer de próstata, um outro com câncer de bexiga. Acho que talvez a gente possa até exemplificar o caso de vovô, que Deus os tenha aqui, meus saudosos avós, que Misael foi médico, tá aí no currículo de Misael. Tá mesmo. Convoquei também aqui meu amigo Pedro Freire, grande oncologista. Pedro, eu tenho orgulho de dizer que foi residente meu e de Mary de clínica médica aqui no HC, e Pedro agora está brilhando lá no ICESP, na USP. Pedro é um fenômeno, posso dizer, né, Mary? Mary foi preceptora de Pedro também. Tenho dúvida nenhuma de dizer que Pedro foi um dos melhores residentes que teve com a gente de clínica médica, e agora está brilhando, detonando lá na USP. Então, Pedro, muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Eu não tenho nem palavras pela honra de estar aqui com esses dois mestres e na presença do Dr. Misael. Espero que eu esteja à altura. Aproveitamos que Pedro está aqui de passagem em Recife, temporária. Foi dar uma aula muito bacana sobre os hallmarks da oncologia para o clínico, lá no serviço da gente de clínica médica do HC. Eu disse, Pedro, vamos embora, vem embora aqui participar do podcast da gente. A gente não podia perder essa oportunidade de ter Pedro aqui com a gente. E minha amiga Mary, que não é nem convidada, a Mary já é da casa, né? Para quem não conhece, é difícil vocês que já nos acompanham não conhecer Maria, mas Maria é uma grande amiga geriatra, né? E Maria é uma das coordenadoras do ambulatório de oncogeriatria do Hospital das Clínicas, então tem um know-how muito vasto aí no tratamento de pacientes idosos com doenças oncológicas. Vai trazer um pouco também da experiência dela. E também Maria faz parte da comissão de paliação do Hospital das Clínicas. Também a gente vai, no decorrer dessa nossa conversa aqui, falar um pouco sobre paliação. Então, muito obrigado por todos aqui estarem presentes. E a ideia de a gente convocar esse time faz todo sentido, né, pessoal? Porque quando a gente está diante de um idoso com câncer de próstata, é fundamental isso aqui, né? A presença, a comunicação, o bater-bola, a interação entre essas equipes, né? Na verdade, na prática de vocês, acho que vocês sentem essa necessidade também, né? Sem dúvida, né? Eu acho que durante muito tempo, né, uma doença, eu costumo até digo isso a meus alunos, né, a gente não pode dizer que a gente vai tratar uma próstata, a gente não vai tratar um rim, a gente vai tratar um paciente que tem uma doença naquele órgão, né? E o urologista sempre foi um médico a tratar o paciente com câncer de próstata. Mas o envelhecimento da população, a maior, né, longevidade, né, a ciência que avançou sobremaneira, e aqui a gente tem um especialista neste assunto, né, como a oncologia clínica, talvez seja na área da medicina o que tem mais avançado nos últimos 10, 20 anos. Né, e aí este paciente se tornou um paciente multidisciplinar. A geriatria passou, talvez hoje seja a especialidade do momento, né? Então, com todo esse... Eu concordo, coisa que a gente está dizendo, eu concordo também, né? Eu E eu acho que nós temos que ser parceiros, nunca concorrentes, e o objetivo maior que é, desculpa aí, né, daquilo que a gente faz medicina por causa disso, para tratar, para cuidar de gente, para cuidar de paciente. Isso, e a importância da gente ter, assim, selecionado esse tema aqui, câncer de próstata no idoso, as peculiaridades,
Se a gente for ver a epidemiologia, né, os dados epidemiológicos são contundentes, né? O câncer de próstata, né, Pedro, é a terceira principal causa de morte por câncer no homem idoso. Né? Então, isso ilustra bem a importância da gente estar falando sobre isso aqui. E um dos principais fatores de risco para câncer de próstata é a idade avançada. Exato. A média de idade, né, Pedro, é 66 anos, é a média de idade ao diagnóstico. Exato. E essa é uma população que está se tornando cada vez mais ampla na prática do oncologista, né? A população está se tornando mais longeva e são pacientes muito complexos do ponto de vista clínico. Eles têm muitas comorbidades, a gente tem uma polifarmácia que interage muito com as nossas medicações, né? E não raramente eles também precisam de muitas intervenções cirúrgicas. Então, acho que a multidisciplinaridade é a palavra do momento, realmente, para o paciente idoso com câncer de próstata. Não dá para tomar uma decisão sozinho nesse caso. Isso. E cada vez mais também esse idoso que tem o diagnóstico de câncer de próstata é um idoso que vai ter o diagnóstico, às vezes, numa fase muito inicial, e que vai viver durante muitos anos com essa doença, né? Eu acho que de todas as neoplasias, acho que o câncer de próstata, acho que mais a gente tem um convívio crônico com ela, né? Então a gente tem, você vê, no ambulatório de SUS, né, ambulatório do HC, a gente tem paciente que acompanha há mais de 20 anos, né? Então, assim, claro que acompanhando as descobertas de drogas novas, né? Então, paciente que há 20 anos fez uma prostatectomia, uma cirurgia, um tratamento cirúrgico, e depois o urologista fica acompanhando, e num momento mais à frente o PSA volta a aumentar, a gente vai falar disso aqui um pouco, da evolução da doença da história natural, né? E aí, muitas vezes é encaminhado para oncologia, e aí lá no HC especificamente a gente faz esse acompanhamento conjunto, né, da geriatria com oncologia, um ambulatório de oncogeriatria, e aí esse paciente vai envelhecendo junto com a doença. E aí a gente, esses desafios de a gente estar avaliando a cada momento qual é o tratamento mais adequado para aquele indivíduo, né? O que o Israel falou muito bem, de a gente tratar o doente, não a doença, né? Isso é muito interessante porque nos estudos de oncologia, acho que próstata é um exemplo claro disso. Os desfechos que a gente utiliza para tratamento de câncer de próstata não são aqueles desfechos clássicos dos outros estudos de sobrevida global, por exemplo, porque o paciente vive muito tempo. Então, a gente usa muito um desfecho de sobrevida livre de metástase, sobrevida câncer de próstata específica, porque por mais que ele tenha doença, não significa que aquela doença é a que vai levá-lo ao óbito. É a que vai levar ao óbito, exatamente. E muitas vezes ele pode não morrer do câncer de próstata, ele pode morrer de outras doenças, mas ele pode sofrer com o câncer de próstata, né? E o tratamento. E o tratamento também, como a gente vai ver aqui também mais adiante. Então, lidar com o idoso é desafiador, porque o idoso tem isso que o Pedro falou. O idoso, muitas vezes, tem uma polifarmácia, ele tem multimorbidades. A população idosa é uma população heterogênea. A principal, uma característica do idoso, a gente fala muito aqui no podcast da gente, é a heterogeneidade. Você vai ter aquele idoso robusto, né, que talvez seja um idoso candidato a procedimentos mais invasivos, a gente vai comentar sobre esses procedimentos aqui, mas do outro lado a gente pode ter um idoso com a mesma idade cronológica, mas um idoso frágil, vulnerável, que não tolerará os tratamentos, né? Então a gente vai ter que, na hora de decidir, tomar a decisão de qual é o melhor tratamento para aquele idoso que está na frente da gente com câncer de próstata, a gente vai ter que levar em consideração muitas variáveis, não só a idade cronológica, né, Maria? Isso, exato. E isso faz parte da nossa avaliação, né? A gente sabe que hoje em dia as sociedades internacionais de geriatria, de oncogeriatria, de oncologia e de urologia também, recomendam que esse idoso portador de neoplasia, ele seja avaliado pelo geriatra, né? Idealmente seriam todos, né? A gente até fala, acho que fez um guideline recente que recomendou que todos fossem avaliados por um geriatra, mas infelizmente a gente sabe que isso não é possível. Existem diversas escalas de rastreio, né, que o próprio oncologista pode usar na sua prática clínica para identificar quem é esse idoso vulnerável, vamos dizer assim, né, porque a gente acaba que separa em o idoso robusto, o vulnerável e o frágil, mais ou menos essas três colunas, né, a gente vai separar. Aí a gente brinca dizendo assim, às vezes, que o frágil é fácil, né, o frágil, às vezes, até o atendente lá da frente do ambulatório já meio que identifica. Mas qualquer estudante do primeiro período vai saber. Um idoso muito frágil, pelo olhômetro, né? Mas o idoso, existe aquele que aparenta ser robusto e não é, então é aquele que tem vulnerabilidades ocultas, e existe aquele idoso que mais facilmente a gente, como profissional de saúde, médico, assim, olha, faz, tô na dúvida,
né? Então, grosso modo, seriam esses idosos que deveriam ser avaliados pelo geriatra. O frágil sempre também, né? Porque a gente vai tentar focar o nosso tratamento mais no cuidado de sintomas, de conforto, de melhora de qualidade de vida. E o paciente vulnerável, que a gente vai tentar identificar que vulnerabilidades são essas, o que é que a gente pode fazer para melhorar. A gente não vai só assistir, né? A gente vai tentar intervir para que o paciente melhore de condição de saúde e, se possível, se for benéfico para ele, se submeter a um tratamento oncológico específico. E o paciente robusto, claro, vai ser aquele paciente que, na maioria das vezes, é tratado igual a um paciente adulto jovem, né? É importante a gente entender isso, essas variáveis, colocar na mesa essas variáveis todas, para que a gente não cometa dois grandes erros que se comete com o idoso frequentemente, que é o undertreatment e o overtreatment. Ou seja, o que é que seria isso? O undertreatment é aquele paciente que poderia se beneficiar de um tratamento, de repente até um tratamento curativo, mas que, porque ele tem ali seus 80 anos de idade não vai tolerar nada, então já de cara exclui esse paciente da possibilidade de ser submetido a um tratamento. E o overtreatment é quando não é feita essa avaliação e identifica-se as vulnerabilidades do idoso e submete ele a tratamentos que ele não toleraria, né? Ainda que ele não fosse muito idoso, a idade cronológica não fosse tão avançada, e quando não é feita essa avaliação global, mais minuciosa do idoso, pode-se cometer esses erros. Sem dúvida. Bom, então, Mary, pegando o gancho aí do que você falou, né, que é importante, como você disse, ideal que seja avaliado pelo geriatra, puxar a sardinha para o nosso lado, né, Mary? Mas a gente sabe que não tem tanto geriatra assim, né? Então o urologista ele precisa ter uma habilidade, desenvolver uma habilidade para fazer um rastreio, para entender qual é aquele idoso que ele vai precisar encaminhar para um geriatra, para uma avaliação mais clínica, mais aprofundada, e o oncologista também. Existe alguma escala, né, que a gente pode utilizar ali rápido para identificar o idoso com doença oncológica que é mais vulnerável? Qual a escala que vocês utilizam? Existem algumas escalas, né, já foram estudadas várias, né, tem o VES, que é o de escala de vulnerabilidade, mas a escala mais utilizada no mundo e a que tem mais estudos comprovando é a G8, né? Inclusive em câncer de próstata, isso para doença oncológica como um todo. Para doença de próstata, para neoplasia de próstata especificamente, acho que 2019 ou 2020, acho que foi 2019, houve até uma revisão em relação a quais seriam as novidades assim, nessa avaliação especificamente para o idoso no câncer de próstata. Se falava muito nisso, né? De usar o G8, a escala G8. Vou falar um pouquinho do que se trata e, em alguns casos, até associar uma avaliação de cognição. Eles orientam o Minicog, né, que é uma avaliação de cognição mais rápida, não precisa ser tão extensa como a gente usa, às vezes, o Minimental ou outras mais, mas, se possível, associar as duas, mas pelo menos a G8. A G8 é uma escala que ela é derivada da escala, a mini avaliação nutricional da MAN, ela tem algumas perguntas que derivam da MAN, que é uma escala que vai avaliar, basicamente, algumas perguntas de funcionalidade, avalia perda de peso, né? Status nutricional, perda de peso e algumas perguntas sobre funcionalidade, né? Então, assim, o quanto que o idoso é capaz de fazer algumas coisas sozinho, capacidade de deambular, enfim. Então, essa escala meio que é a que a gente mais usa hoje em dia como triagem. Se o paciente tiver uma pontuação, o ponto de corte é 14, aí ele vai ser encaminhado, teoricamente tem que ser encaminhado para o geriatra, né? Que aí ele vai entrar naquele paciente frágil / vulnerável que precisa de uma avaliação mais aprofundada. Exatamente. E aí no ambulatório de geriatria ou de oncogeriatria, né, se for um serviço como o nosso que tem disponibilidade, a gente vai fazer uma avaliação mais aprofundada, né? De preferência com equipe multidisciplinar, né? De preferência pelo menos com a nutricionista, né? Se tiver um apoio da psicologia, do serviço social, seria o ideal. Mas assim, a gente faz ali uma mini AGA, vamos dizer assim, quando chega no ambulatório. Mas a G8 já é uma escala que é uma realidade no mundo, né? Um oncologista já está bem, né, Pedro, assim, adaptado a usar. E eu tenho visto o pessoal da urologia também adaptado, sabe? Até lá no HC, uma reunião recente que teve, o pessoal comentando que alguns pacientes, quando eles ficam na dúvida se vão encaminhar para um tratamento oncológico mais aprofundado ou procedimento cirúrgico, eles têm utilizado da G8. Então, realmente seria uma escala, se fosse para escolher uma, eu acho que eu indicaria essa para o profissional que não é geriatra, né? Tudo isso com a importância de a gente tentar prever
como aquele paciente vai evoluir, porque o paciente pode vir a morrer do câncer de próstata, ele pode morrer, o idoso, das comorbidades que ele eventualmente tem. Então ele morre com o câncer de próstata, mas não do câncer de próstata. Ele pode vir a falecer, né, Pedro? Do tratamento que a gente vai falar aqui. A gente vai ver as possíveis consequências do tratamento, né? Então, a gente precisa ter essa noção na hora de a gente decidir qual vai ser o caminho, o manejo do paciente idoso com câncer de próstata. Eu acho que isso aí, Daniel, bem reflete um conceito bem contemporâneo da individualização do tratamento. Perfeito. E Pedro há de concordar comigo, mais recentemente a oncologia, voltando a falar de uma especialidade que muito evoluiu, inclusive para outros cânceres, câncer de pulmão, por exemplo, né? E agora mais recentemente melanoma, mama também. Então, você identificar aquele paciente, porque a heterogeneidade que foi falada na doença oncológica, né, no paciente mais idoso, né, talvez o câncer de próstata e o câncer de mama sejam dois dos maiores exemplos de uma doença só, que é o câncer, né, mas com o maior componente heterogêneo possível, onde há de se identificar e individualizar cada paciente que seja adequado àquele tratamento específico. Se fosse assim, era muito bom. Você está, Dr. Google, né, falando hoje né? Então, um paciente com câncer de próstata vai fazer o quê? Vai fazer aquilo. Então, não é uma coisa engessada, né? Então, essas comorbidades presentes, o fato de você ter citado aí no início essa estatística, que é a terceira causa de morte por câncer, isso já indica uma progressão na efetividade do tratamento, porque há bem pouco tempo era a segunda causa de morte. O câncer que mais matava era o pulmão, segunda a próstata, ele passou para o terceiro. Mas ainda continua sendo o tumor sólido mais frequentemente diagnosticado no ser humano adulto, lógico, ser humano masculino, mulher não tem próstata, acima de 50 anos de idade. Segundo dados estimativos, a estimativa do INCA, até 2 anos atrás, inclusive em números absolutos, o câncer de próstata tinha superado o câncer de mama. Não era 65 ou 60 e poucos mil casos ano diagnosticados, e sempre foi pau a pau, câncer de mama e câncer de próstata. E são muito semelhantes, são doenças que dependem de hormônio dependentes, né? O câncer de mama para a mulher está mais ou menos com algumas semelhanças como o câncer de próstata para o homem. Mas é a doença maligna, o tumor sólido, excetuando-se o câncer de pele não melanoma, né, que é aquele CBC que quase todo mundo tem, que não é um câncer letal. O câncer de próstata, que é um câncer letal, ele mata, né, é o câncer mais frequente, né, no ser humano adulto masculino acima de 50 anos de idade. Então, você vê a importância, a relevância desse tema. E Pedro, quando estou lá no meu consultório com o seu João, tem lá seus 78 anos de idade, veio com um PSA, por algum motivo foi pedido, a gente não vai falar aqui, tá? Porque senão seria um podcast só sobre isso, sobre rastreio de câncer de próstata. Vamos supor que alguém decidiu rastrear, isso é tema para o outro podcast, mas alguém decidiu rastrear, veio um PSA elevado, com o PSA elevado foi fazer uma avaliação, fez uma biópsia da próstata e tá lá, diagnosticou um câncer de próstata. Como, aí eu faço essa pergunta para Misael e para Pedro, como é que a gente vai avaliar o câncer de próstata, ou câncer em si, né? Estadiar, estratificar o risco desse câncer? O que é que a gente leva em consideração? O câncer de próstata tem uma particularidade em relação aos outros, que a gente está muito acostumado a ver os cânceres pelo AJCC, pela clássica tabela do TNM, né, em que a gente vê o tamanho do tumor, o número, o acometimento nodal de linfonodos e metástases, né? No câncer de próstata, por mais que isso seja importante, especialmente pelo tamanho do tumor, é muito mais importante na doença a gente conseguir estratificar o risco quando a gente está falando de uma doença localizada. Então, alguns fatores são fundamentais nessa primeira avaliação. Dentre eles, o PSA inicial, esse é um dado bastante relevante, isso aponta para uma biologia de doença mais ou menos agressiva. O Gleason, que hoje em dia a gente utiliza até uma escala revisada do Gleason, que é a escala de ISUP, que a gente fala, da Associação Internacional de Urologia, mas que correlaciona-se basicamente como um Gleason, vai de 1 a 5. E naqueles casos mais iniciais, a gente ainda pode ver número de fragmentos de biópsia positivos, percentual positivo, enfim. De acordo com isso, a gente tem uma série de algoritmos que a gente pode aplicar
para dar o risco daquela doença do paciente. E isso ajuda, inclusive, a nortear o raciocínio para estadiamento. Então, uma doença que seja de risco baixo, por exemplo, pelos principais guidelines que a gente tem, incluindo a nossa Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, não é necessário fazer um rastreio de imagem com a cintilografia óssea, por exemplo. Mas para aquela doença de risco já intermediária, a gente já começa a pensar num estadiamento mais sistêmico, né? Como o volume do tumor principal, se ele vai para um lobo, se ele vai para 2, se ele pega a cápsula extraprostática, se ele pega a vesícula seminal, como isso é muito importante, a ressonância tem um papel fundamental já desde o diagnóstico, até porque acho que o Dr. Misael sabe falar um pouquinho melhor. A biópsia guiada por ressonância hoje em dia é um procedimento que vem ficando cada vez mais em voga para a prática do uro e do oncologista. Mas esses exames de estadiamento sistêmicos vão ser muito guiados de acordo com esses dados iniciais que eu falei, né? E aí, com base nisso, a gente consegue traçar o nosso raciocínio oncológico como se ele fosse um paciente fit, para a partir daí dialogar junto do geriatra e saber até onde a gente deve ir para tratar aquela doença. Perfeito. Isso aí que o Pedro falou. Eu sou de uma época talvez o mais velho aqui da mesa, né? E ao fazer esse meu fellow, eu estar fora do Brasil, tinha um professor da Washington University em St. Louis, Missouri, né, que ele escreveu vários artigos sobre câncer de próstata, o Dr. William Catalona, e tem uma frase atribuída a ele, não tenho certeza se é ele, que ele dizia o seguinte, que, por exemplo, como cirurgião, como eu, né, que opera, se um paciente naquela época, vamos falar isso há 20, 25 anos atrás, 96, meados da década de 1990, se um paciente de 70 anos de idade, né, entrasse no consultório dele com a biópsia de próstata positiva, com o diagnóstico já afirmado de câncer de próstata, para ele operar como tratamento inicial, retirar a próstata, é um dos tratamentos, né, prostatectomia radical, ele até que toparia operar, desde que o paciente tivesse acompanhado do pai dele. Ou seja, que naquela época, paciente acima de 70 anos, ou de 70 anos ou mais, já era um fator de risco, não do risco da doença que a gente está falando aqui, mas do risco para não se operar, porque de repente o paciente estava mais perto da morte do que então, aquele conceito de morrer com a doença e não da doença. Isso é bem clássico em câncer de próstata. Mas a coisa mudou. Aquilo que a gente falou, né, mais previamente aqui sobre a longevidade, a maior expectativa de vida, né, pacientes mais robustos aos 80 anos de idade. E aí quero dizer uma coisa a vocês, eu já operei paciente de 33, o meu mais novo, a 84 anos de idade. Então esta semana, hoje, eu estou com um paciente, pai de médico, né, que eu operei hoje de manhã, de seus 77 anos de idade. Fiz hoje uma prostatectomia radical robótica nele, né. Terça-feira, né, eu operei outro paciente, este médico, e também pai de médico, né, de 77 anos de idade. Eu operei terça-feira ele e dei alta na quarta. Uma cirurgia robótica, a gente faz isso com muita tranquilidade. Então, o que significa, o que é que eu estou querendo dizer? Que primeiro, se um paciente tem uma expectativa de vida de pelo menos 10 anos ou mais, e a gente hoje consegue claramente, bom, ninguém tem bola de cristal. Se eu tivesse, eu nem estaria aqui, eu já tinha ganho na Mega Sena e hoje eu não estaria com fome às 3h30 da tarde conversando com vocês. Eu estaria lá na Ilha do Caribe, com o meu barcão lá. Enfim, não temos bola de cristal, mas temos ferramentas, né, tools, nós temos condições de, com a boa certa margem de previsibilidade, claro que o paciente, previsibilidade, o paciente pode sair na rua, ser atropelado e vítima de uma violência urbana e falecer. Mas, do ponto de vista médico, a gente tem condições de estabelecer, né, através dessas ferramentas que a Maria falou aí, uma expectativa de vida de mais ou menos 10 anos. Então, é o tempo que um tumor diagnosticado de médio risco ou de alto risco e médio risco de quê? De progressão. Porque a doença câncer, eu digo isso aos meus alunos, é a mesma basicamente em todo tipo de câncer, pulmão, mama, próstata. É uma célula que ela era normal, que ninguém nasce com câncer, embora tenha câncer pediátrico, mas que ela se rebela, como uma rebelião, vamos lá, uma rebelião num presídio aí. Então, um sujeito vai e se rebela e chama o seu parceiro e diz, olha, vamos fazer um motim aqui pra gente sair dessa cela, ou a gente tomar o presídio e a gente derrubar o diretor e a gente fugir daqui. Essa é mais ou menos a oncogênese do negócio. Então, uma célula que era normal se transforma numa célula normal, começa a contaminar outra célula, aquela outra célula se junta a ela, um conglomerado de células forma o que a gente chama de tumor, um nódulo, que necessariamente em próstata não é um nódulo específico,
Pelo contrário, pela heterogeneidade do câncer de próstata, pode ser até doença multifocal em mais de um sítio da próstata e só a celularidade. Mas enfim, uma célula que comunica com a outra, que se transforma numa célula maligna, né, que invade a outra, que sai fora da próstata, que vai para outro órgão que a gente chama de metástase e que toma o organismo que mata o sujeito. Então a gente tem que interromper esse ciclo. E quando a doença está localizada, a gente indica uma cirurgia no paciente como uma possibilidade terapêutica, como uma radioterapia. E para isso o paciente tem que ter uma estimativa de vida suficiente para que a gente interrompa esse ciclo. Então se ele tem mais de 10 anos de expectativa de vida, tem uma boa status, né? Uma boa performance status, que a gente chama, está em good shape, está em boa forma. Então a gente pode oferecer a ele mais de um tipo de tratamento com o objetivo de que debelar aquela doença ou curá-la ou deixá-la inerte por algum tempo para que ele conviva e morra de outra coisa, e não daquela doença. Esse é o raciocínio básico, lógico, para esse tipo de coisa. Perfeito. Então, aprendemos aqui a classificar, a estadiar o tumor. Estou agora diante de seu João, que eu citei de exemplo, que definimos, com base nisso que Pedro explicou, que ele tem uma doença local. É uma doença localizada na próstata, certo? Quais são as modalidades de tratamento cabíveis para esse paciente? O que é que a gente poderia oferecer para um paciente idoso com a doença local? A gente já sabe também que só existem duas formas de curar um câncer de próstata. Ou você retira, né, ou você irradia. Na verdade, esse é o mainstay, o axioma, a forma, né, esse paradigma já bem definido em oncologia também, né, que é aquela formatação básica para você tratar a doença maligna. Né? Primeiro é a ressecção, você retira a doença ou o órgão que ela está afetando. Depois você pode inserir ou inferir uma energia. A radioterapia é uma forma de energia. Né? Ou você dá drogas, que é a chamada quimioterapia, que pode ser também hormonioterapia, e mais recentemente foi introduzido também o conceito de imunoterapia, onde você, através também de estímulos com drogas, você estimula o próprio organismo. Pedro talvez seja muito mais expert para falar nisso do que eu, a produzir anticorpos e se autodefender e combater aquela doença. Então, no caso do câncer de próstata localizado, que está dentro dos limites da cápsula da próstata, porque a próstata é um órgão que tem cápsula, então duas são as formas de tratamento passíveis de oferecer cura ao paciente. Claro que elas podem falhar ao longo do tempo, mas você ou opera, retira a próstata, a cirurgia chama-se prostatectomia radical ou prostatovesiculectomia radical. Sou de uma era que aprendi a fazer essa cirurgia clássica aberta, como descrita há mais de 100 anos atrás. Depois migrei para a cirurgia laparoscópica minimamente invasiva, que é menos agressiva, com maior possibilidade de retorno melhor e menos agressão ao paciente. E mais recentemente, a laparoscópica associada a um sistema robótico que a gente chama comumente de prostatectomia robótica. Ou você fazer uma radioterapia, que é através de feixes, né, radioterápicos, de você esterilizar ou matar aquelas células através dessa radioterapia, que pode ser através de braquiterapia, uma radioterapia colocada de algumas sementes radioativas no interior da próstata, ou a radioterapia clássica, externa, né, que evoluiu muito as máquinas, com baixa morbidade. Essas são as duas possibilidades curativas da doença localizada. Mas se ele é um idoso que tem um câncer localizado, mas é um paciente que tem um paciente frágil, e Maria, a gente aprendeu aqui com Maria como avaliar, identificar que ele é frágil. Ele tem uma doença localizada, mas ele é frágil. A gente sabe que, apesar dos avanços da cirurgia robótica, da radioterapia, tem suas possíveis consequências. Sem dúvida. Né? Daqui a pouquinho eu vou querer que Misa fale dessas consequências, mas é um idoso frágil. Será que ele vai, de fato, aguentar essa cirurgia? O que é que a gente pode propor nesse cenário para esse paciente que ele tem uma doença localizada, mas ele é frágil? Neste meu caso, eu pediria ajuda aos universitários e encaminharia esse paciente para dois profissionais, doutora Maria Magalhães e doutor Pedro, opinar sobre se eu devo ou não prosseguir com a cirurgia ou se ele tem outra possibilidade terapêutica. Acho que é essa hora que a classificação é bastante importante, para a gente conseguir compartimentalizar quais são as opções de tratamento que cada paciente tem. Né? Quando ele é um idoso frágil, então a gente já está partindo do pressuposto de que algum tratamento mais intensivo possa ser mais danoso do que benéfico.
Saber dizer se a doença é de risco baixo, risco intermediário, que se divide aí em favorável, desfavorável, ou risco alto, é muito importante até para a gente conseguir raciocinar qual é a modalidade mais específica, vamos dizer assim. Nos pacientes de risco baixo, sobretudo, e mesmo naqueles de risco intermediário favorável, a gente pode propor para esse paciente duas modalidades. Ou a de Active Surveillance, que se fala, que é a vigilância ativa, e essa é uma modalidade que é importante frisar, que ainda tem intuito curativo, ou a gente pode propor para aquele paciente ainda mais vulnerável, ainda mais frágil, a modalidade de Watchful Waiting, em que o paciente passa para uma proposta paliativa, em que a gente vai acompanhá-lo até o tratamento na hora de aliviar um sintoma quando a doença progride demais. O Active Surveillance, existe uma série de protocolos, a depender da instituição de renome, mas que basicamente se fundamenta em acompanhamento com o urologista, acompanhamento com o oncologista, com o geriatra, biópsias seriadas, exames seriados. Então não é um tratamento fácil de ser seguido, depende muito de aderência e tem muita invasividade, ainda que não seja tratar a doença. Além de que existe o estigma muito grande na sociedade de como é que eu estou com um câncer dentro de mim e eu não vou tratar. Né? Conviver com a doença sem tratamento. É muito difícil. Isso precisa ter muita habilidade de convencimento, né? Explicar bem, ter paciência e calma na hora de explicar isso, passar isso para o paciente e para a família, né? Habilidade de comunicação, né, gente? Porque assim, é você saber explicar para o idoso, para a família, que aquela doença não vai mudar o curso natural da vida dele, nesse caso, né, que era aquilo que a gente tinha falado. A gente vai mostrar, né, que no caso, se é um idoso frágil, que tem comorbidades ou descompensadas, ou enfim, uma fragilidade clínica mais global, assim, do ponto de vista físico mesmo, ou cognitivo, enfim, a gente vai mostrar para eles, olha, essa doença, por isso, isso e isso, tem uma expectativa de que vá gerar tanto tempo, assim, em média, a gente sabe que um paciente com uma doença desse tipo, ela não vai ficar agressiva com tanta frequência, é uma doença que geralmente é uma doença de evolução muito longa, o paciente já tem, assim, por conta dessas outras doenças, uma expectativa que não vai nem se prejudicar muito dessa doença que apareceu. Então, assim, acho que, aí voltando nessa coisa quando a gente vai optar por isso, né, pensando no idoso frágil, lembrando cuidados paliativos, a habilidade de comunicação, né, da comunicação que todos nós, profissionais de saúde, temos que ter, não é só o geriatra, nem o paliativista, né, assim, o clínico, o oncologista, o urologista, todo mundo vai ter que usar dessa ferramenta que é a comunicação, né. Isso. E é importante frisar que essa modalidade da vigilância ativa, a gente tem aí alguns estudos na era pós-PSA, estudos grandes, que mostram que não existe detrimento em sobrevida, em não tratar. O problema é realmente o paciente conseguir conviver psicologicamente com isso, que também não deixa de ser um sofrimento. Sim, né? claro. Então tem que saber ser ponderado. E naquela doença de risco mais alto, Misael falou bem, a doença que ultrapassa a cápsula da próstata, a doença que já tem um risco maior de disseminação para linfonodo, que a gente acha que é uma doença mais sistêmica, uma modalidade que vem despontando muito hoje em dia é a terapia combinada entre radioterapia externa e terapias de deprivação androgênica. E aí, inclusive, tem até um estudo do ano passado que ainda acrescentava uma outra droga junto disso, um antiandrogênico periférico, que tinha ganho de sobrevida. Mas esse é um tratamento ainda mais intensivo e que pode piorar comorbidades do paciente, né? Então, isso tem que ser muito bem pesado e visto caso a caso junto do geriatra. Então, assim, resumindo, câncer localizado, né? A gente vai ver o paciente, né? Quem é o dono do câncer, né? Se é um idoso robusto, fit, ou se é um idoso vulnerável, frágil. E eu vou avaliar o risco, como o Pedro já passou para a gente, se é um câncer de próstata de baixo risco ou de risco mais desfavorável, né? Porque se for localizado, né? E é um idoso fit, robusto, ele vai seguir nos tratamentos padrões, né? Que se for de um risco, na estratificação de risco, um risco mais desfavorável, esse é um candidato, né, para cirurgia ou radioterapia. Pelo menos para a gente oferecer a ele, né? Que tem os riscos inerentes ao tratamento e suas sequelas. Isso, vai ser conversado. Clássica, doutor, vou operar minha próstata, vou ficar de que jeito? Vai ser oferecido. Do outro lado, se é um paciente que tem uma doença localizada e é de baixo risco, né, não tem critérios de alto risco,
ele pode ser oferecido, então, o Active Apenas Surveillance, acompanhamento. né? E vai acompanhar, ainda com vistas a, se progredir, intervir. Isso. Ok? Acho que, então, dessa Fechou forma... isso aí. Sim, Isso aí. sim. Fechamos isso aí. Misa, você falou bem agora sobre as consequências. Não é que a gente vai tratar, a gente vai oferecer. E quais são as consequências possíveis da cirurgia, né, da prostatectomia radical? Uhum. Qual a incidência dessas consequências, dessas complicações e também as complicações de uma radioterapia? Vou começar falando de um termo bem em moda hoje, a chamada fake news, né? E mito. Mito. Então, tem que saber o que é mito e o que é verdade, né? Então, mito, por exemplo. Doutor, eu vou operar minha próstata, eu vou ficar broxa, eu vou ficar impotente, eu vou ficar sem ereção. Isso é mito. Você pode ficar. E pode ficar com qualquer um dos tratamentos, né? Mas tem aquele clássico de que se mexer na próstata, o indivíduo vai ficar impotente. Então, mas existe essa sequela. Eu sou de uma época, como eu sei, e antes a gente estava falando aqui antes da gravação, né, que essa cirurgia tem uma história lá atrás. Então, a medicina ela evoluiu muito em termos de cirurgia na segunda metade do século passado, dos anos 1950 até os anos 2000. Mas dos anos 2000 a 2020, vamos dizer assim, 2000 a 2010, ela evoluiu mais do que todo o século passado. Então, porque isso aqui é o que a gente está falando agora, tecnologia. Hoje eu sou capaz de operar aqui e ao vivo alguém está acompanhando lá em Londres, no outro lado do planeta, lá, né? Aliás, a cirurgia robótica foi lançada no mercado, essa plataforma, com esse intuito. Né? O governo americano, no final dos anos 1990, começo da década de 2000, lançou, né, uma concorrência para que a indústria privada, né, desenvolvesse uma plataforma que pudesse, por exemplo, operar pacientes em época de guerra, fora do local, ou até fora até no espaço. Então o cara lá está na espaçonave, né, e tem um apendicite agudo, uma colestite, enfim, esse tipo de coisa. E aí a tecnologia nos trouxe maior possibilidade de fazer uma cirurgia mais precisa, né? Mas falando classicamente, a gente pode dizer que nos dias de hoje a gente pode oferecer a um paciente com a doença localizada uma possibilidade de um tratamento curativo, retirar toda a próstata, e como a gente já sabe o caminho, né, da inervação que colabora para a ereção, né, e a musculatura, o esfíncter, né, a região esfincteriana que colabora para a continência da urina, né, o conter urina e não perder a urina involuntariamente, que é por definição incontinência, a gente consegue combater ou minimizar essas que são as duas maiores sequelas, respondendo efetivamente a sua pergunta. A retirada da próstata pode interferir na sexualidade masculina, aliás, já interfere, porque o indivíduo passa a não ter mais sêmen, não ejacula, né, o famoso orgasmo seco, né, consequentemente se torna infértil pelas vias naturais, né, e pode perder a ereção, tá, porque pode se mexer no mecanismo, né, da inervação dos corpos cavernosos. E pode também ficar com esse problema desagradabilíssimo, em todos os questionários de qualidade de vida está no top list, né, o indivíduo tem incontinência urinária, fica dependendo de absorventes ou de clamps para ficar se urinando. Ainda bem que com a tecnologia e o avanço da técnica cirúrgica mais acurada, quem faz a cirurgia corretamente, a gente diminuiu bastante. De formas que, por exemplo, na segunda metade do século passado, onde 70% dos pacientes ficavam incontinentes após uma cirurgia dessa e 90% a 100% ficavam impotentes, hoje a gente reverteu totalmente esse quadro. A incontinência já não faz nem parte da nossa discussão, é tão baixa, 0,2% a 0,3%. Né, de chance de ficar incontinente. E a disfunção erétil a gente consegue preservar dependendo da individualidade dos casos. Aí é multifatorial, a experiência do cirurgião, a técnica empregada, o biotipo do paciente, se a doença está realmente localizada ou um pouco mais localmente avançada, a gente consegue preservar, de uma maneira geral, 3 em cada 4 pacientes que a gente opera, eles recuperam a sua função sexual ao longo do tempo. E em alguns casos chegando até 90%, quando você faz uma cirurgia bem feita e tal. Mas isso é uma coisa que deve ser conversada com o paciente, porque é o paciente que, né, nasceu com a sua sexualidade, acostumou-se a ter ereção mesmo sem querer praticar o sexo, às vezes acorda com uma ereção e tal, e você de repente vai mexer numa área muito sensível para o paciente. Nevrálgico, né? Então, se isso não for colocado na discussão, não colocar abertamente para o paciente, isso interfere na qualidade de vida e, evidentemente, no sucesso do tratamento. Porque o tratamento não é apenas você fazer uma cirurgia belíssima, né, linda, filma, bota no YouTube e tal. Você quer a satisfação que é promover saúde ao paciente.
E saúde, pelo conceito da OMS, bastante antigo, não é ausência de doença. Não adianta eu simplesmente erradicar o câncer de próstata. Eu quero deixar aquele paciente o mais saudável possível, com o maior bem-estar biopsíquico e social, né? Então a gente tem que operar o paciente, oferecer a ele a cura e deixar ele o mais normal possível, que hoje, sem dúvida nenhuma, é possível e com muita mais frequência do que outrora. Esse dilema da disfunção erétil é uma coisa que eu discuto muito no consultório com os pacientes, porque o que os pacientes escolhem, na maior parte das vezes, passar para a radioterapia é evitar a disfunção erétil que a cirurgia poderia trazer. Mas é muito importante a gente pontuar que durante o tratamento combinado da radioterapia com a terapia de deprivação androgênica, ele também vai ficar com disfunção erétil. Inclusive, ele vai desligar totalmente o eixo. Então, perde libido. Mesmo que temporariamente e às vezes é permanentemente. Transtorno de humor, exato. E essas estratégias de terapia combinada, a gente pode fazer entre 18 até 36 meses de terapia de deprivação androgênica. Às vezes a gente pega aquele idoso dos seus 70 anos, que desligou o testículo, desligou toda a via por 36 meses, é difícil essa via recobrar. Às vezes ela volta com 4, 5 anos. Então, esse problema também existe do outro lado, né? E em termos de toxicidade para aqueles que recebem radioterapia, a gente está falando de toxicidade da rádio. Então, irradiar uma região que está perto da bexiga, que está perto do reto, também tem seus danos, que podem ser, inclusive, tardios, de uma cistite actínica, de uma retite actínica, que às vezes são até de mais difícil controle. Então, realmente, a decisão da toxicidade tem que ser muito bem conversada. A habilidade de comunicação é importantíssima nesse caso, porque o paciente pode entender errado e terminar partindo para uma outra abordagem e depois sofrer o mesmo problema que fez ele mudar de decisão, né? Perfeito a gente pontuar isso. E falando de terapia de privação androgênica, que muitos ainda tendem a achar que é inócua, né? Quais são as possíveis consequências, além das que você falou aí, Pedro também falou, das consequências de desligar o eixo, né? Trazendo aí disfunção erétil, perda da libido, né? Consequências do hipoandrogenismo. Isso. Que outras consequências essa terapia pode trazer que a gente precisa estar atento? Esse é um problema grande do câncer de próstata, especialmente na doença localmente avançada ou na doença metastática avançada, em que a terapia de privação androgênica é o pilar do tratamento, né? Então, além de toda essa parte de saúde sexual, que a gente sabe que é muito importante no idoso, que tem que ser conversado, isso é um tabu, mas que tem que ser conversado, ela pode descompensar uma série de comorbidades que o idoso tinha ali bem compensadas. Então, a gente sabe dos desfechos cardiovasculares que tendem a ser piores, saúde óssea, aumenta o risco de fratura, osteoporose, transtorno de humor, transtorno depressivo de humor. E aí, quando a gente fala de terapia de privação androgênica e cognição também está... Tem sido colocado isso também, né? Risco de declínio cognitivo com a terapia de privação androgênica. E quando a gente fala de terapia de privação androgênica, ela basicamente pode acontecer por agonistas do eixo, do LH-RH, que é o mais comum que a gente tem disponível, né? Triptorelina, goserelina, leuprorelina, ou algumas medicações que são um pouco mais modernas, que não estão disponíveis no SUS ainda, que são os antagonistas do eixo, que seria o Degaylix injetável ou o Relugolix oral. Tem um estudo que saiu recentemente com essa última droga que eu falei, o Relugolix, que mostra que o desfecho cardiovascular foi um pouco melhor quando comparado aos antagonistas. Então, aquele conjunto combinado de desfechos cardiovasculares, o Triple MACE, estava melhor para esses pacientes com Relugolix, mas ainda assim descompensa-se uma frequência alta de casos. Então é algo que tem que ser bastante conversado com o paciente. Na hora que a gente começa a terapia de privação androgênica, uma série de medidas tem que ser tomadas para evitar que ele descompense aquilo, né? Então leva a ganho de peso, né? Síndrome metabólica, a gente vê muito com muita frequência. Então não é inócua, né? Que fique isso muito bem claro aqui. Eu queria só acrescentar o seguinte, sei que o podcast é visto por muitos colegas médicos que estão acostumados com isso, mas para o leigo também, essa terapia de deprivação androgênica, vamos colocar num português bem claro, chama-se castração. Né? É uma droga que vai se dar ao paciente para que os seus testículos, né, parem de produzir testosterona, que é o alimento do câncer de próstata quando ele está presente. E aqui eu queria também fazer um parênteses, antes que seja mal interpretado. A testosterona ou a terapia androgênica, por exemplo, de reposição hormonal, não causa câncer de próstata. Isso. Tá? Isso seja bem claro. Mas uma vez que o indivíduo tenha câncer de próstata e esse câncer de próstata já está numa fase avançada,
principal pilar de tratamento, e Pedro colocou muito bem, é que a gente retire a testosterona do indivíduo, ou pelo menos a minimize ou a retire completamente, que é através da castração. Que como castrar animais é castrar o sujeito. Você pode operar e retirar o tecido testicular. Ou para que não haja um estado psicológico tão grande, o indivíduo ter seus testículos removidos, ou pelo menos o tecido interno dentro do testículo, que é o que a gente faz uma orquiectomia subcapsular. A gente abre a parede do testículo e tira o tecido interno do testículo, parênquima testicular, que produz testosterona. Mas você pode fazer isso através dessas drogas que Pedro bem citou aqui. Mas isso a gente está castrando o sujeito. Tanto é que o termo mundialmente aceito, o termo que se usa, a etimologia da palavra é feia, pega mal, mas é castração. Que a doença a gente divide em doença sensível à castração ou resistente à castração, quando ela progride. Então, o indivíduo tem que estar castrado. Eu sei que é um termo que até soa mal, né? Não é pejorativo, mas é o termo que a ciência adotou e é utilizado. Então, o paciente que está nesta situação, o principal tratamento é castrá-lo. É dar uma droga que vai inibir a sua testosterona de ser produzida pelo testículo. Isso lembrando, isso principalmente para doença avançada. Isso, é o tratamento. A castração, estamos falando aqui para doença avançada. Não, só ia pontuar que, né, a castração cirúrgica, como você falou, Misael, né, que é a retirada dos testículos, ou a castração química, né? Isso. A gente fala isso e realmente às vezes é uma interpretação, os pacientes ficam incomodados com esse termo, né? Mas a gente tenta explicar. O nome castração quer dizer só que a gente vai tirar, só não, né? Que a gente vai tirar a testosterona do seu organismo, a gente vai reduzir. Como você falou aí, Maria, deixa eu interromper, né? Também. A habilidade de comunicação é importante. A gente fala aqui e a gente diz entre termo médico, porque é o termo científico. Você num congresso, você lê os artigos em inglês, é castrated resistant prostate carcinoma, etc., em inglês e tal. Mas para o paciente a gente evita dizer isso. Olha, vamos ter que suprimir a terapia. Porque é um termo que agride. Ninguém gosta de saber que, doutor, eu sou você castrado. Então, com a habilidade da comunicação, que não é mentir, mas omitir determinados termos, você vai dizer que aquele paciente vai precisar de um tratamento que vai suprimir, né, a gônada dele, que eu tenho de produzir testosterona, pelo menos momentaneamente, que aquilo pode ser até o final da vida dele, dependendo do caso, mas a gente procura usar esse termo para minimizar o sofrimento de um paciente que já vem tão sofrido com a doença, estigmatizado por uma doença chamada câncer, que tem só no seu nome, também, porque acho que cada um tem seu exemplo aqui, eu tenho inúmeros 33 anos de formado fazendo isso, olha, doutor, mas não é aquela doença não, né, doutor? Meu pai não pode saber que ele está com câncer. A pessoa tem outro jeito para dizer. Diga outro nome, ainda falar sobre neoplasia. Então imagina ainda dizer que o cara está com câncer e que a gente vai castrá-lo. É muito impacto. O médico tem que ter sensibilidade nessa hora. Sem dúvida. Então, vamos supor agora que aquele paciente que eu exemplifiquei, seu João, ele não chegou para mim com a doença localizada. Ele já chegou lá com PSA muito alto. Foi feita a biópsia, confirmou, mas ele vinha ali com uma dor óssea, uma dor em região lombar, na pelve. Fiz ali uma cintilografia, vi que ele tem metástase óssea, ele tem um tumor, um câncer de próstata avançado. O que é que a gente deve, Pedro, fazer diante deste paciente? Nesse cenário, a doença chega para a gente já avançada. Acho que o Misael colocou muito bem. O divisor de águas é saber se a doença é castração sensível ou resistente. Todo câncer de próstata virgem de tratamento é, por natureza, castração sensível. A gente sabe que é uma doença que é alimentada pela via de sinalização androgênica em 99% dos casos, né? Exceto um caso que foi tratado, localizado, estava em vigência de castração e a doença cresce. Aí a gente diz que a doença já é castração resistente, né? Tem uma testosterona baixa e o PSA está subindo. Mas assumindo que a gente está diante de um paciente de castração sensível, depois que a gente diferencia isso, o próximo passo é saber qual é o volume de doença que ele tem. Se ele é um paciente que tem um baixo volume de doença, que isso é uma coisa que é difícil a gente convencionar, depende do estudo, entre 3 e 5 lesões, especialmente ósseas ou linfonodais. A gente não assume aí nenhuma lesão visceral, porque isso aí já denota uma biologia mais agressiva. Ou se ele tem um volume de doença alto. Para o paciente que tem um baixo volume de doença, a gente chama de câncer de próstata oligometastático, existe uma série de evidências que vêm
crescendo aí nos últimos anos. São evidências ainda pequenas, séries de caso, fase 2, não tem nenhum fase 3 ainda, mas que mostra que tratar o primário e tratar essas poucas metástases talvez possa retardar a introdução da terapia de privação androgênica. E isso para o idoso acho que é muito importante. Sim. Imagina, a gente receber um paciente metastático que a gente pode irradiar o leito prostático, irradiar 3 lesões que ele tem na coluna e não dar nenhuma estratégia de castração, quer seja ela química ou cirúrgica. Esse paciente pode viver mais tempo sem experimentar os colaterais do tratamento hormonal. Se por outro lado ele for um paciente metastático já com alto volume de doença, tem ali 5, 6 vértebras acometidas, tem uma lesão no fígado, tem uma lesão no pulmão, aí a gente fala de estratégias de intensificar o tratamento. Aí esse paciente, infelizmente, não vai ter como escapar da terapia de privação androgênica, desde que ele tenha performance para tal. Então a gente vai usar alguma modalidade, mas nesse caso não é suficiente. Então a gente termina usando alguma outra estratégia, quer seja quimioterapia, que é o docetaxel, ou alguma droga que a gente pode utilizar, drogas orais principalmente, que bloqueiam perifericamente de uma forma mais elegante, vamos dizer assim, o restante que falta da via, né? A gente sabe que castrar e tirar a produção testicular não é zerar 100% da testosterona. Existe a produção de DEA, de androstenediona, adrenal, que a gente pode ir lá e bloquear melhor. Ou então usar algum antiandrogênico periférico que vá direto no núcleo e evite que ele esteja sensível ao efeito desse mínimo hormônio residual que está ali. Então essas são as estratégias de intensificação que a gente usa. As drogas basicamente são essas, é a químio ou essas 3 drogas que eu falei, a apalutamida, enzalutamida e a abiraterona. E essas 4 estratégias têm ganho de sobrevida global. O paciente vive mais quando intensifica desse jeito do que se ele recebesse só a terapia de privação androgênica. Certo. E, muito bem. E qual é o risco de toxicidade dessas drogas? Eu posso fazer isso para o meu idoso mais frágil, ele tende a aguentar, ele tende a tolerar, qual é a chance de toxicidade disso? Fala aí um pouquinho pra gente. Ou até induzindo melhor, que é uma pergunta que sempre os urologistas fazem ao oncologista na hora que a gente tá com, né, nesse cenário que Daniel colocou aí. E aí, qual seria a primeira droga de escolha? A gente sempre veja, o contínuo, a história natural mas a sequência ainda não está bem definida. Aí eu quero perguntar a ele, a individual dele, com essa experiência toda, esse currículo dele maravilhoso. Aliás, a gente está doido que ele venha logo para incorporar ele no nosso time efetivamente. Né? Ele agora está só uma van premier, não é isso, Daniel? Ele está aqui de experimento, isso é amostra grátis. Então, eu sei que não tem essa resposta, mas qual a tua sensibilidade do sequenciamento? Eu começo com a abiraterona, eu passo logo para a enzalutamida, e esses apalaruritamides da vida que surgiu aí, o docetaxel, se o paciente é mais frágil, será que ele vai aguentar? Vamos botar um cenário favorável para você, melhorar até na sua resposta. Não é um paciente tão frágil, mas é um paciente idoso. Sim. Não é? Ele pode ter complicar a situação cardíaca dele. Sim. Qual é teu feeling para tu começares? A gente já sabe que ele tem a deprivação androgênica, mas o plus? Essa é a mas pergunta individualizar. Essa é lógico. Acho que a palavra acho que a resposta é essa, a doutora né? Maria trouxe, é individualizar. Assim, não existe comparação cabeça a cabeça. Não, e nem acho que a indústria vai custear fazer, isso, nunca. Né? Então não existe nenhum estudo que compare aí abiraterona versus apalutamida versus docetaxel. São opções no cardápio que a gente tem e que a gente pode utilizar a depender de cada paciente. Assim, o que a gente pensa na prática, né? Primeiro é ver comorbidades do paciente, polifarmácia, quais são as medicações que ele usa. Uma medicação como a enzalutamida, por exemplo, que é metabolizada por 2 famílias microsomais, interage com uma série de medicações básicas, anticonvulsivantes, anlodipino, antihipertensivos, anlodipino, vários antibióticos, finasterida, tanzolosina. Então é difícil de dar para um paciente que tem câncer de próstata e que tem uma farmácia um pouco mais robusta, vamos dizer assim. Enzalutamida também aumenta o risco de queda. Então aquele paciente que já tem uma saúde óssea mais fragilizada, que tem um risco de queda, não é uma medicação tão boa para isso. Convulsão. Então, são medicações que a gente tem que saber individualizar bem nesse sentido. Docetaxel, por mais que assuste, né, já é um tratamento que já tem aí quase 10 anos que a gente vem fazendo, já tem alguns estudos que mostram isso, e muitos pacientes chegavam a ter ali seus 80, 85 anos e a gente consegue fazer.
Não é uma indicação logo de cara, já que a gente tem acesso à medicação oral, que é mais fácil de fazer, mas às vezes para aquele paciente que tem um problema de aderência maior ou que tem uma polifarmácia maior, a gente pode considerar, realmente, né? E hoje em dia, do Congresso Europeu do ano passado para cá, ainda tem uma nova vedete, que é a terapia tripla. A gente sabe que dá terapia de privação androgênica, dá quimioterapia e dá alguma dessas medicações, tem ganho de sobrevida versus dar o que a gente fazia antes. Eu estava até olhando aqui antes de começar, são 2 estudos que têm isso basicamente até hoje, e um deles, 15% dos pacientes tinha mais de 75 anos. Então, não é um tratamento intensivo suficiente para a gente dizer que não dá para fazer para qualquer idoso, né? Claro assim, que você vai selecionar bem, né? Com certeza o estudo selecionou bem esses idosos acima de 75, né? Se é aquele paciente bem funcional. Tem que ver quem era robusto, o idoso, né? Exato. Exato, mas é isso que a gente leva muito em consideração, risco de queda, cognição, em Parte geral. cardiovascular muito também, né, importante, Pedro? parte Principalmente para cardiovascular. biraterona, né? Sim. Tem essa questão. A biraterona, saúde óssea, Saúde especialmente, óssea, mas já sabendo que ele vai vir com a terapia de privação androgênica, que é o que bagunça tudo isso aí, né? Exato. A biraterona tem disponibilidade no SUS SUS? Não sei em São Paulo. Atualmente, Aqui em Recife não. a gente não consegue. Nenhuma desses novos agentes hormonais, né? Exalutamida, palutamida e a biraterona, a gente não consegue apenas via judicialização, né? Mas assim, vias comuns não. Lá E acaba que às vezes a gente faz o docetaxel, que é a químio, porque no paciente um pouco mais com uma saúde melhor, mais robusta, a gente acaba fazendo de primeira linha, porque é o que vai ser mais rápido, né, para ele. No contexto SUS, infelizmente, a gente lá no CESP também só faz docetaxel, a gente não tem acesso a nenhuma das outras. A biraterona ainda é um pouco mais barata do que as outras, porque ela veio antes, é uma classe de droga diferente, enfim. Mas também tem um outro problema, que ela tem que ser tomada com corticoide, porque o risco de precipitar uma insuficiência adrenal é grande, então tem que ser um paciente que a gente tenha certeza que consiga tomar bem a medicação, que tenha um cuidador próximo. A medicação perigosa nesse sentido. E aí, a cada situação, assim, às vezes você começa com um esquema, o paciente vai bem, né? Por isso que esses pacientes, assim, vou só falar isso para exemplificar por que esses pacientes acabam vivendo tanto tempo com a doença, né? Porque aí, veja, é um paciente que às vezes chega lá no ambulatório, teve um diagnóstico em 2000, há 22 anos atrás. E aí, na época, ele era localizado, às vezes foi operado, e aí ficou em remissão, PSA zerou, ficou lá, só indo para o oncologista a cada 3, 6 meses, passou-se. Aí, 10 anos atrás, voltou, com o PSA voltou a aumentar. Aí, às vezes, você vai e começa a deprivação androgênica simples. Aí, investigou, não tem doença à distância, não viu doença, pelo menos não nos exames de imagem disponíveis, né? É outra história, né? E aí fez hormônio, aí zerou de novo. Aí vamos lá, acompanha mais não sei quantos anos. E aí vem. E aí o que você escolhe nessa hora da resistência à castração, considerando que em um momento ele não vai virar resistente à castração, já está em hormonoterapia, o PSA voltou a aumentar. Você vai entender, se você vai começar primeiro com docetaxel, o que é que você vai poder fazer depois? Você vai começar com os novos agentes hormonais, o que é que você vai poder fazer depois? E você vai fazendo um mix, e com isso vai ganhando tempo, e dando tempo de surgir coisa nova, né? É arte, exato. Exato. Lembrar que a terapia de privação androgênica, ela pode ser intermitente também. Sim. Existe a possibilidade, eventualmente, de fazer esse tratamento intermitente, ou necessariamente vocês acabam fazendo terapia continuada. O oncologista não gosta muito da intermitência, não, mas eu entendo que isso eu acho que os novos têm robustecido mais, por estudos que dizem que a terapia intermitente, o ganho de sobrevida global na doença, no tratamento contínuo é superior, sem dúvida. Mas pensando em qualidade de vida e naquele... Porque é uma doença muito heterogênea. Maria acabou de citar um exemplo aí. Eu tenho pacientes operados há 20 anos. Né, pacientes que ficaram com função erétil mantida. E aí a doença começa a progredir. Lembrando que você pode fazer ainda uma radioterapia de resgate, no caso de uma recidiva bioquímica. Né? Hoje tem PET, PSMA, que a gente consegue até conseguir visualizar algum sítio de lesão que podia passar desapercebido antes, né? Que é um exame de imagem com um marcador específico, com radiofármaco específico, enfim. Medicina nuclear, que é isso aí. Mas aí esse paciente progride, né, e você olhando para ele com aquele feeling, que eu acho que é fundamental, costumo dizer isso aos meus alunos. Olha, médico tem que gostar de gente. Né? Médico que não gosta de gente não pode ser médico. Então vai ser outra coisa, vai ser bancário,
aí, stock market, você trabalha até em casa, né, no mercado financeiro. Médico tem que gostar de gente, gostar de cheiro de gente, que seja bom ou mal, mas tem que gostar. E tem que pegar em gente, tem que tocar em gente. Você não vai tocar. Médico que não faz isso, não vai ser médico, vai fazer outra coisa. E aí, isso tudo vai lidando com o decorrer do tempo, né, com a experiência, o feeling. Né, o feeling daquele paciente que tem mais... Você tem que pensar em qualidade de vida, o cara é sexualmente ativo. O cara nesse ínter todo já ficou viúvo, já trocou de mulher e tá com uma mulher bonita, feito Maria, de 30 anos de idade. E o cara aos 65 anos, tô feliz. Aí tu vai castrar esse cara. Aí de repente, e eu tenho paciente assim, eu tô durante passa um tempo tomando remédio, aí o PSA abaixa, ele fica feliz. Né? O PSA abaixou, mas a minha mulher não tá muito feliz não, que eu tô meio desanimado. Deve você tira o remédio, volta pro som sexual. Se você fizer 3 anos seguidos depois para você voltar, não volta mais. Mas a intermitência tem isso também. Então, é muito individual. Acho que o segredo aqui, a palavra é essa, é individualizar o tratamento. Então, você vai, de repente, vai enrolando o paciente e a doença, e o cara termina morrendo com aquilo, não daquilo. Tem paciente que... E morreu feliz. Em relação a... Pelo menos enquanto ele estava vivo, a mulher deixou a viúva só com triste, mas ele estava funcionando. Em relação à intermitência e esse momento isso. De começar a privação androgênica na doença metastática, castração sensível, tá? Tô falando de castração sensível. Isso é uma coisa realmente que há muito tempo era discutida. A gente tem algumas meta-análises que respondem isso. Assim. A gente sabe que começar de imediato a castração no paciente que é totalmente assintomático, não tinha nada, viu um PSA de 38, fez uma cintilografia, tinha uma lesão ali. Então, começar agora não tem um ganho de sobrevida global, porque esse paciente tende a morrer mais de outras causas. Quando a gente vai ver na análise de subgrupo, ele morre menos por câncer de próstata, mas ele morre mais por mortalidade cardiovascular. Então, entre começar assintomático e começar no momento do sintoma, a gente pode retardar um pouco. E tem, inclusive, estudos de não inferioridade, por mais que com margem larga, que mostrar que intermitência é não inferior naquele paciente que tem uma doença mais indolente, mais hormônio sensível. Então é algo que a gente pode propor, sim, a série de pacientes. Não pode excluir do cardápio. Exato. Lembrando que às vezes é difícil, a gente faz uma dose apenas e daí que aquele eixo recupere são 18, 20, 24 meses. Então é como quase que eu estivesse fazendo um tratamento contínuo. Né? Eu só não estaria submetendo ele a injeção a cada 3 meses, que é desconfortável e tudo mais. Né? Agora, no cenário castração resistente, aí infelizmente a gente tem que manter a castração contínua. Porque tem um ou outro clone que depende da via de sinalização e se a gente tirar isso daí, a possibilidade da doença progredir. Então, mesmo no castração resistente, você mantém a terapia de privação principalmente aí é um pilar do tratamento que não pode ser... A primeira vez que eu comecei a me aprofundar nesse estudo, eu fiquei inquieta com isso, que eu disse, poxa, mas não é resistente? Por que danado eu vou precisar continuar? Mas todos os estudos foram feitos com as novas drogas associando tem que manter a privação androgênica, terapia né? Então você fica... porque a gente acredita, assim, de estudo de bancada, pelo menos, pesquisa translacional, que tem ali a célula que ainda é sensível. Então, na hora que você tira isso, você aumenta muito a chance de hiperprogressão de doenças, entendeu? Então, a gente tem que manter, realmente. Há alguns cenários promissores aí, no sentido de a gente utilizar essas novas drogas, né? E ele pode falar mais robustez que eu, antes da terapia de deprivação androgênica, como em doença de alto risco, às vezes até associada em pós-operatório. Então há um mix aí que tem alguns estudos em andamento que pode nos ajudar nisso aí, utilizando essas drogas, a lutamida e tal, como uma terapia adjuvante, vamos dizer assim, o termo é esse, há algum tratamento local, de localmente avançado, mas não ainda usando a terapia de deprivação androgênica. Querias falar alguma coisa disso? Tem alguma coisa? Esse é o caminho que a gente vê na oncologia no geral, né? Que a gente sempre visto, começa lá da última linha de tratamento, da castração resistente no caso, traz para a castração sensível e agora vai tentar trazer para a doença mais inicial, né? Isso. Eu acho que de novidade que já mudou a prática pelo menos, é esse caso da doença localizada, de alto risco, que a gente oferece radioterapia com terapia de deprivação androgênica. A gente pode oferecer agora abiraterona por 2 anos. Isso é um dado que foi apresentado ano passado no Congresso Europeu de um estudo grande que chama Stampede. É um estudo que tem vários braços e tinha um braço que era para isso. E aí viu-se que os pacientes aumentaram a sobrevida livre de metástase no momento que faziam isso. Então recidivavam menos e recidivavam menos à distância, né?
E não sofreu as agruras da terapia de derivação androgênica clássica, entendeu? Essa é a ideia. Mas se bem que nesse braço eles faziam 3 anos, né, de deprivação androgênica, como a gente faria o padrão, né, rádio com deprivação, 36 meses de terapia de deprivação androgênica, mais 2 anos de abiraterona no meio desse caminho. No meio desse caminho. Mas realmente, a maior parte dos estudos tem tentado trazer essas drogas cada vez mais precocemente. Né? A verdade é que próstata, como tudo na oncologia, cresceu muito. Então, se a gente for olhar o cenário de castração resistente, principalmente, que tende a ser o primeiro cenário que as coisas são aprovadas, né? O primeiro cenário que é pesquisado, o leque de opções aí passa dos 15, 20 tipos de tratamentos diferentes, né? E aí o sequenciamento realmente é arte, é saber o que o paciente tomou, saber o que vai fazer. Individualizar de acordo com a saúde dele, de quem ele é, né? O que é que ele tá, performance. Exato. Perfeito. Eu acho que a gente abordou aí bastante também agora o tratamento da doença avançada. Eu fico com a dúvida, quero saber de vocês, e aí da tua experiência, Misael. Eu tenho muitas, no consultório, aquele paciente que teve um câncer de próstata no passado, 5, 6 anos atrás, foi tratado, fez um tratamento cirúrgico, curativo, vem ali mantendo o PSA zerado e, por algum motivo, ele tem um declínio androgênico. Ele tem lá redução da libido, disfunção erétil. Eu faço lá a testosterona, tá lá a testosterona de 150, baixa, abaixo de 250, que eu já repeti, o ideal é que a gente repita, né? Tem pelo menos duas medidas. E aí? Tem coragem ou não tem coragem de repor testosterona nesse paciente? Não, sem dúvida. Se o paciente não tem nenhum sinal de doença em andamento, progressão, o critério do memorial da recidiva bioquímica, né, sem ainda evidência clínica ou imaginológica, vamos dar assim, nem radiológica, eu não vou usar esse tempo porque nem tudo é rádio, né? Enfim, você pode repor, você está autorizado a repor testosterona, sem dúvida, um paciente com hipogonadismo, né? Veja, às vezes a gente se prende a um número, né? Tem um estudo clássico que mostrou que os mariners americanos, 19 a 21 anos de idade, os caras que com aquela tesão, né, na ponta do pé, não podia ver, mas quando eles estavam on call, quando eles estavam de sobreaviso para um treinamento dia seguinte, dosava testosterona, os caras estão lá embaixo, então o estresse agudo diminui testosterona também. Indivíduo de 19 a 21 anos, imaginem. Então, o conceito da síndrome, vamos estabelecer alguns conceitos para entrar diretamente na tua pergunta, né, do DAEN, distúrbio androgênico, né, do envelhecimento masculino, não é um conjunto de coisas, teoricamente, né, nível de testosterona abaixo de 300 ou 250, mas associado a toda aquela síndrome, irritabilidade, né, insônia, perda de, né, e também déficit de libido, mas também apatia muscular. Se o cara tem tudo isso, só tem uma testosterona meio baixa e acha que está sem tesão, peraí, meu amigo, também não vai aumentar a tua testosterona e acha que o libido vai voltar assim, não. O cara... Então, e ainda tem um conceito com o endocrinologista, que talvez a pessoa que estude mais isso aí, talvez não, com certeza mais do que a gente, é que às vezes o cara acha que ele tem 300 de testosterona, se eu subir para 600 ele vai ter o dobro de tesão de libido. Não é assim. Eu tenho paciente com 800 de testosterona e com algum déficit de libido, tem paciente com 150 funcionando muito bem. Então, não tem esse número mágico, cabalístico. Mas... se o paciente tem todo o sinal, né, de hipogonadismo, ele estava muito bem, e agora com 65 anos de idade, doutor, nos 2 últimos 3 anos, tal, não sei o que, o negócio realmente diminuiu, e a testosterona, você tem um histórico da testosterona, vem caindo, você está autorizado sim a repor testosterona com muita segurança. E aí você vai monitorizando também o PSA. E aí, nesse caso, monitorizar, claro, e de preferência não utilizar as formas de meia-vida prolongada, né, intramuscular, talvez... o gel, você, né, pode, se o paciente suspender, um aumento de PSA, você suspende. Isso. Né? Lembrando que a reposição de testosterona só existe de 2 formas, né? Parenteral, ele tem uma péssima absorção oral, não funciona, então é gel transdérmico ou álcool em gel, né? Tem aquelas formulações de coisa, ou inidepó, ou aquela também intramuscular, né? Ok, eu acho que fechamos aí, conversamos sobre muita coisa. Teria pano para as mangas aí para a gente conversar todo dia, um congresso inteiro. Um congresso inteiro. Eu fui até revisando aqui para o podcast. Eu gosto muito de me atualizar ouvindo podcasts, né? Boa. Também. E aí tem uma centena de podcasts só sobre câncer de próstata. Não é o episódio, é
um podcast, programa, né? um programa sobre câncer de próstata. Para quem se interessar, inclusive, tem um podcast só de uro-oncologia que chama Uromigos, que são uro-oncologistas lá do Reino Unido, o pessoal que mais publica em câncer de próstata e rim do mundo. E aí eles têm, assim, uma série de episódios só no cenário de próstata. É bem legal. Uromigos? Uromigos, tá no Spotify. Olha aí. E é inglês? É em inglês. Mas é em inglês, dá pra entender. E onde é que vem amigos? Porque eu achei que era um grupo de amigos. Uro-amigos. Não sei se vocês botaram... Algum latino É. Uromigos. Quando tu falou, eu achei que era brasileiro. Beleza. Maravilha. Então, mais uma vez, quero agradecer aqui a essa seleção convocada, né? Deram um show de bola aqui. Foi um bate-papo muito esclarecedor. Aprendi muito aqui com vocês, diga-se de passagem. E quero convidá-los para outros próxima vez. futuros Next episódios. time, Ainda podemos voltar aqui a falar sobre vários outros assuntos. Talvez até um podcast sobre rastreio de câncer de próstata. Esse vai sair tiro, faca. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigada Vocês engrandeceram também. demais aqui essa discussão. Muito obrigado pelo convite, estamos à disposição. Eu que agradeço. Espero pelas próximas aí. Deus quiser. Obrigada, Maria? pessoal. Um prazer enorme estar com vocês aqui, amigos e colegas tão respeitados, né? Maravilha, pessoal. Não deixem de nos acompanhar, de nos seguir, de compartilhar essa informação, que essa informação possa chegar a mais pessoas, a mais profissionais de saúde que possam se beneficiar dessa informação. Um forte abraço para vocês e até o próximo episódio. A gente se vê.